quand j'étais petit, Quando eu era pequeno, j'avais un camarade de classe eu tinha um colega de turma et les premières notes et les premiers classements que nous avons eus, e as primeiras notas, classificações que tivemos, j'ai eu les meilleures notes et j'étais premier. eu tive as melhores notas e fiquei Et em lui primeiro. était Ele deuxième. ficou Il em était très segundo malheureux. e ele estava muito Alors, je suis allé infeliz. le voir Então eu fui et je lui ai dit, vê-lo tu m'as l'air bien malheureux. e eu disse: Você está com ar Qu'est-ce qui va infeliz. pas? O que Ah, il não m'a dit, está bem? E ele me disse: moi je voulais être premier. Eu queria ser o primeiro. Le trimestre suivant, No trimestre seguinte, j'avais décidé qu'il serait premier. eu havia decidido que ele ficaria em Donc primeiro. volontairement, j'ai fait plus de Então, fautes de maneira dans voluntária, l'écriture, eu cometi erros de escrita, dans les de calculs. cálculos. Et lorsque les notes ont été distribuées, E quando as notas foram distribuídas, ele ficou moi, em primeiro. E eu moyen. fiquei no meio. Alors je suis allé le voir et j'étais Então très eu fui heureux. vê-lo e eu estava muito feliz. Donc je suis allé voir avec un grand sourire Então eu fui vê-lo com um grande sorriso et je lui ai dit, tu es heureux, tu es premier. e eu disse: Você está feliz? Você ficou em primeiro. Et je voyais bien qu'il n'était pas vraiment heureux. E eu vi que ele não estava realmente feliz. Il m'a dit non, je ne suis pas heureux parce Ele que me il disse: faut que je sois Não, eu não encore estou premier la feliz, prochaine fois. porque é preciso ainda que eu fique em primeiro na próxima vez. Donc j'ai vu que Então eu vi que mon sacrifice avait servi à rien. meu sacrifício não tinha servido para nada. Alors j'ai à nouveau commencé à travailler normalement Então en eu classe. comecei a trabalhar normalmente nas aulas. Plus tard, il est resté mon ami Mais pendant de tarde, nombreuses années. ele permaneceu meu amigo durante muitos Et il anos voulait entrer dans e ele queria entrar la plus grande école française, na maior escola francesa, une haute école française. uma Et escola il francesa travaillait elevada, beaucoup pour y e ele arriver. trabalhou muito para conseguir. Et il a été accepté, il a réussi E tous ele ses foi examens aceito. d'entrée. Foi bem sucedido nas provas para entrar. Il était très content. Ele estava Ele muito était pas contente, mas não estava feliz. Et quand je lui ai dit, tu as réussi E quando eu disse para ele: Você conseguiu à entrer dans la à grande entrar école dans laquelle tu voulais entrer, na grande escola que você queria entrar? il m'a répondu, Ele me oui, mais respondeu: maintenant il faut que Sim, mas je agora réussisse mes études é preciso que eu seja bem sucedido nos meus estudos et que je sois le meilleur e que eu de seja o ma melhor promotion. da minha promoção. Et il est sorti premier de la promotion. E ele conseguiu ficar em primeiro na Pendant promoção. toutes les études Durante todos os estudos supérieures, il est sorti premier. superior, ele ficou em primeiro. Et un jour, je lui ai demandé, E um dia eu et perguntei qu'est-ce para que tu ele: vas faire maintenant? O que você vai fazer Il dit, agora? maintenant, Ele je vais disse: enfin pouvoir être heureux. Agora eu vou finalmente Je vais poder faire une ser belle feliz. carrière, Vou fazer uma bela gagner carreira, beaucoup d'argent vou ganhar muito dinheiro et je ferai ce que je voudrais ensuite. e farei o que eu quiser em Et seguida. effectivement, E efetivamente, il a commencé ele à faire une fez. très belle carrière, Ele começou a fazer uma bela carreira, gagner beaucoup d'argent. ganhar muito dinheiro. Et un jour, je l'ai rencontré à nouveau, E um c'était dia à eu Paris, reencontrei de novo et je lui ai demandé, alors tout va bien maintenant? e eu perguntei para ele: Tudo vai bem agora? Elle m'a dit, E ele me disse: tu sais, j'ai un Você merveilleux sabe, travail. eu tenho um trabalho maravilhoso. Bon, il me dit, je travaille beaucoup, 12, 14 heures Sim, par eu jour, trabalho mais j'aime muito, ça. 12, 14 horas por dia, mas eu gosto muito disso. Je gagne beaucoup d'argent. Ganho Les gens muito m'admirent. dinheiro.
As pessoas me Maintenant, il faut que je admiram, trouve absolument mas agora é preciso que eu encontre la absolutamente mère de mes enfants. a mãe dos meus Donc la filhos. femme qui deviendra la mère de mes enfants. Então, a mulher que vai se tornar a mãe dos meus filhos. Et il m'a dit, et là, je E ele serai me accompli, disse, je serai heureux. nesse momento eu ficarei muito feliz. Le temps a passé, O tempo passou, trouvé la mère de ses enfants. ele encontrou a mãe de seus Il a eu filhos. 2 enfants, Teve 2 filhos, un garçon menino et un autre garçon. e outro menino. Et en plus, E além disso, ils ont adopté 2 filles. eles adotaram 2 meninas. 2 filles qui venaient des orphelinats. 2 meninas que vieram de orfanatos. Et un jour, je E um dia, l'ai à nouveau rencontré. novamente eu encontrei ele. E eu Tu disse, as une vie bien remplie, tu es heureux maintenant. você teve uma vida bem repleta, você está feliz agora. Très belle carrière, Uma bela carreira, beaucoup d'argent, muito dinheiro, une femme aimante, uma esposa Grands enfants. amável, avec grandes des filhos, petits-enfants déjà. com netos já. Et donc, tu es heureux. Então você está Je feliz. dis non, pas vraiment. Ele me disse, não, realmente. Et donc, il y a quelques jours, Então, faz alguns dias, il me téléphone ele me telefonou. et il me raconte tout ce que je viens de vous raconter. Ele me contou tudo que eu acabei de contar para vocês. Depuis, Eu o conheço desde Depuis 50 já ans. faz 50 anos. alors il me dit, j'ai Então ele me l'impression que disse, eu tenho a j'ai tout impressão réussi dans la vie, que eu fui bem sucedido em tudo na vida, mais je suis toujours insatisfait. mas mas ainda continuo insatisfeito. Alors d'abord, je lui ai répondu, Então, antes de tudo eu t'en fais respondi, pas, demain tu seras heureux. não se preocupe, amanhã você será feliz. Et là, il s'est presque mis en colère au téléphone E ali ele quase ficou com raiva no telefone. et il m'a dit, j'en Il me ai dit- assez de devoir être heureux demain. Eu estou cheio de ter que ser feliz amanhã. Alors il m'a demandé, est-ce que je peux Então, venir te voir ele me perguntou se ele poderia vir pour me parler ver de tout ça. para conversar sobre tudo isto. Alors, je lui ai fixé un rendez-vous Bom, dans quelques semaines. eu marquei um encontro e depois para algumas semanas Et je lui ai depois dit, e eu disse, mais on parlera pas de tout ça. mas nós não falaremos de tudo isto. Et quand il va venir, E quando ele vai il vir, voudra me parler de son insatisfaction, ele vai querer me falar da sua insatisfação, de ce bonheur raté. da sua felicidade perdida, Et moi, je l'inviterai e eu o à convidarei boire le thé avec a moi, beber um chá comigo, à manger. comer. Et au moment où il va manger, No momento que ele vai comer, je vais dire comment c'est. eu vou Alors, il Disait- dira, c'est vraiment bon. vou começar Je dizendo demanderai que o como terraço que é verdadeiramente bom. E vou perguntar como ele está se sentindo aqui. Et il répondra. E ele vai Bien responder: là, eu estou muito bem aqui, toi, détendu, com você, relaxado, un bon repas. com uma boa refeição. Et je lui dirai, E eu direi para ele: le bonheur, c'est jamais demain, a felicidade nunca é amanhã, c'est maintenant. é agora. Il faut simplement apprendre É preciso simplesmente aprender à être présent. a estar bonheur. presente para a felicidade.
Et ça commence quoi? Par quoi? E isso começa pelo quê? Ça commence pas par le bonheur, Isso não começa pela felicidade. ça commence par être présent. Isso começa por estar presente. Donc, entraîne-toi. Então, treine-se a isto.